Antenados na geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Você também pode assistir de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Pode assistir no celular, no tablet, no seu computador. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para iPhone e Android. Hoje, no debate, nós vamos falar um pouco sobre louvor. Quando a gente fala a palavra louvor, já remete à musicalidade, a louvor e adoração, ao grupo de louvor da igreja. Mas será que louvor é só a música da igreja? Será que só pelo simples ato da gente ir à igreja já não estamos louvando a Deus? Estamos separando um momento do nosso dia, da nossa semana, para ir, ter comunhão com os irmãos e adorar ao Senhor também com os nossos dízimos e ofertas? Será que isso também é um louvor? Então, se eu não entregar o dízimo, se eu não ofertar, eu não estou louvando a Deus? Será que Deus rejeita louvores? A adoração das pessoas? Tem uma maneira correta de louvar e de adorar a Deus? É sobre louvor, sobre adoração que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral, com ele que é pastor da igreja, a Comunidade da Cruz, também é teólogo e músico, pastor Del Cordeiro. Pastor Del, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer estar aqui, André, mais uma vez. É sempre bom poder falar sobre esse tema, né? Nascemos para adorar a Deus, fomos criados para isso. E vai ser legal, acho que a gente vai ter como contribuir para que o nome do Senhor seja exaltado mais uma vez aqui. Pastor Del, o senhor também é músico, o senhor se considera um levita? Não, levita tem que ser nascido na tribo de Levi. Vamos falar um pouco sobre isso. Não, porque os levitas, a gente tem, enfim, eu não sei se é vício de linguagem, não são os levitas da igreja. A gente vai falar um pouco também sobre esse linguajar, esse evangeliquez aí, os levitas, os nossos irmãos. Vamos, como fala o pastor, acho que foi o pastor César uma vez que também estava aqui, bora ver se ele levita então aí, para ver se vai ser levita. Eu também recebo ele que é pastor de células da Igreja Batista Central da Barra, pastor Leandro Barros. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Bom dia, André, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que esse tema vai ser muito legal. Provavelmente a gente vai falar também sobre louvor e adoração, sobre diferença de conceitos. Eu acho que vai ser uma oportunidade para abençoar muita gente. Que é interessante, louvor e adoração hoje, na verdade, ele mudou um pouco. Quando a gente fala de louvor e adoração, as pessoas pensam em um gênero musical. A gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre o consumismo ou o consumo do louvor e da adoração. Porque, de fato, isso é normal, às vezes, pelo jeito que as pessoas cantavam na igreja, que não se via antes, gravavam CD. Que ritmo é esse? Gravei uma música aqui em rock e gravei umas duas em louvor e adoração. Como se a primeira de rock não estivesse louvando a Deus. Mas virou, de fato, um gênero musical, assim como a música gospel nos Estados Unidos é um gênero musical, um estilo musical. A gente também vai falar um pouco sobre tudo isso com ele, que é pastor da Comunidade Cristã Novo Dia, pastor César Carvalho. Pastor César, seja bem-vindo. Não foi o senhor que falou sobre o levita? Vamos ver se você é levita. Não, olha aí. Só, eu não lembro se eu falei, porque eu não lembro nem o que eu comi ontem. Entendi. Então, assim, nem lembro se eu tomei cafezinho antes de entrar no programa. Mas isso é clássico você falar um negócio desse. Mas tava com pouco açúcar. Tava com pouco tudo açúcar. Que for ruim, que alguém falou uma bobagem, pode acreditar. Tem costa larga, né, pastor? Bem-vindo Antenados. Agradeço mais uma vez, estava com saudade de estar com os irmãos. É uma alegria e é um tema bastante interessante para um tempo em que a igreja tem mais consumidores do que adoradores, né? Nós estamos mais lotados de consumidores da fé do que de fato de adoradores. Aqueles que Deus procura de verdade, né? Que não estão tolhidos por espaços, né? A mulher, onde é que se deve adorar? Né? E Jesus não tem um lugar, porque não é o lugar que faz o adorador, mas é o adorador que faz o lugar, né? Então, debaixo desta temática, eu acho que vai poder trazer muita luz para o coração de muita gente que está cansada de muita coisa, até da música religiosa que está sendo tocada sem menor critério, sem menor ética, sem menor constrangimento. As músicas nossas falam de vingança, falam de passar por cima dos outros, falam de atropelar quem estiver me atrapalhando, sem menor ética. E a gente vai fazendo isso e cantando tudo em nome de Jesus. Glória. Será que ele está recebendo essa adoração e louvor? A gente falou aqui no início, existem parâmetros para isso e a gente queria... Não sei se ele está recebendo, mas eu acho que ele está anotando. Está anotando. Não, mas a gente começa a ver, de fato, eu acho que todos os pastores já ouviram, enfim, nas igrejas, no ambiente, líderes de louvor ou por aí vai, que até, enfim, líder de louvor, a gente vai falar um pouco também sobre as nomenclaturas, né? Vamos dirigir a igreja, eu vou dirigir. Tem uma pessoa que mandou aqui uma pergunta que nós temos uma responsabilidade de dirigir o louvor do povo. A gente vai entender. Carteira um pouco, é B ou C? Quem é que dirige o louvor de alguém, mas a gente começa a ouvir. Bicho, a gente começa a ouvir, pastor César, coisas do tipo, vai embora, se talvez ela não gostou muito da música ou do instrumento, se deu algum problema. O louvor hoje foi fraquinho. Não gostei do louvor na igreja. Mentalidade Você não de gostou cliente, do né? louvor
Então você não louvou, é meio estranho, e a gente ouve isso diariamente nas igrejas. Vamos falar um pouco sobre essa cultura que foi criada. Também com ele, que é pastor, presidente da primeira igreja congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, pastor Braz Cláudio. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. É sempre um prazer estar aqui, né, que você possa continuar antenado. Eu tenho certeza que esse tema é um tema atual, relevante. Estamos com uma mesa aqui muito boa, abençoada, para falar sobre esse assunto. E realmente você precisa entender o que é o louvor. Porque muita gente está usando realmente o louvor para outros fins, né? E o louvor é para Deus, o louvor até pode ser usado, né, como um elogio a uma pessoa, mas quando se trata de louvor, né, falando do nosso Senhor, você está oferecendo, né? Você não tem que pedir uma avaliação, né, ou julgar, o louvor hoje realmente, eu já vi até gente falar um termo vulgar, hoje a pipa não subiu, né? É uma expressão, então que você possa entender que você foi criado para oferecer louvor, né? Então, fique ligado, eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração durante esse programa. Pastor Braz, obrigado, seja bem-vindo. Você já pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar na tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, fazer qualquer tipo de pergunta, questionamento, concordando ou discordando daquilo que é debatido. Deixa eu iniciar, tentar pleitear com vocês, entender qual é o conceito, talvez, que vocês entendem do que é louvor e que parte desse conceito louvor está inserido a musicalidade. Os cânticos, a adoração em música, porque na nossa liturgia hoje, você pode ter um momento de oração, depois o irmão deu testemunho, depois alguém falou alguma outra coisa, apresentamos um neném, e aí quando acabou tudo isso, entra uma pessoa e fala, agora vamos louvar ao Senhor. Agora vamos iniciar o louvor ao Senhor e começa uma música. Claro que eu entendo que as pessoas não fazem por mal, isso virou de fato um vício de linguagem, um jargão. Mas a gente tem que corrigir esse jargão, né? Já teve oração. Talvez antes de começar o culto, pessoas consagrando aquele local, ofertaram, aí depois agora vamos louvar ao Senhor, como se tudo aquilo que foi feito antes ou será feito depois não é louvor. Vocês entendem que talvez, por mais que seja jargão, as pessoas têm um conceito errado do que é o louvor? Louvor é reconhecimento. Louvor é quando você reconhece aquilo que Deus fez por você. Eu acho que as pessoas associaram a música com louvor, mas na verdade o louvor é uma constante na nossa vida. Se você está vivo, é um motivo para louvar. Lavando a louça tem que ser um momento para louvar. A gente ensina isso muito lá na igreja, que o dia a dia é um louvor a Deus. E quando a gente, lá no culto, durante o culto, todos os momentos a gente reconhece como louvor, como adoração. A gente inclui até o momento de ofertas como um momento de louvor, porque nós reconhecemos que Deus nos abençoou naquele mês e nós temos o privilégio de depositar a nossa oferta, nosso dízimo aos pés do Senhor. Então tudo para a gente é louvor. Do início ao fim do culto é um momento de louvor a Deus. Eu só entendo, eu acho que a vida é louvor, mas fazendo a distinção da questão musical do processo, é que, na verdade, as pessoas estão restritas por causa do ensino que recebem. Sim. Quando você diz que as pessoas agora vamos louvar a Deus, agora vamos louvar, Diretamente e a gente você está introduz, botando na cabeça você está daquilo ali. ensinando as pessoas a isso. E você não está fazendo com que a pessoa perceba que tudo que faz como reconhecimento por aquilo que Deus está fazendo, porque essa para mim é a diferença um pouco mais prática para que as pessoas entendam a diferença entre louvor e adoração. Louvor é tudo que a gente faz para Deus por aquilo que Ele faz. E adoração é o nosso reconhecimento por quem Ele é, de verdade. É quando eu reconheço a pessoa de Deus, aquilo que Deus é na sua essência, muito mais do que Ele pode fazer por mim. Como nós estamos caminhando num tempo em que a gente supervaloriza aquilo que Deus pode fazer por nós e desvaloriza muito aquilo que Deus é de verdade, independente do que faz ou não, a gente muitas vezes está circunscrevendo o nosso louvor como se Deus dependesse do nosso cântico, do nosso louvor ou da nossa adoração para se sentir mais Deus. Ou seja, Deus, quando eu imagino Deus lá no templo, lá no santo lugar, Ele lá recebendo o nosso louvor, como se Ele ficasse mais importante. Na verdade, não há mudança nem sombra de variação em Deus por causa das coisas que a gente faz. Ele é Deus e suficientemente Deus para Ele mesmo.
Então nós precisamos ajustar a nossa reflexão e a nossa vida em torno disso. E entender que nas coisas mais práticas da existência, nas coisas mais óbvias da existência, você reconhece a ação e a atuação de Deus, como Provérbios tem muitos versículos dizendo: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então, em todas as áreas da vida, quando eu reconheço a mão de Deus sobre mim, aquilo que Ele está agindo sobre a minha vida, cantando ou não, eu estou louvando a Deus. Essa é uma questão de perspectiva. É o que o nosso irmãozinho, aquele irmãozinho, né, que tem pouca carga doutrinária, o irmãozinho apóstolo Paulo, ele fala na sua carta dizendo que quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então você reconhecer Deus até mesmo quando você vai sentar para fazer uma refeição, né, e prestar o devido louvor a Ele, né? Então isso é louvor. A questão da música, eu acho que está muito ligada, André, à tradição judaico-cristã herdada da religião judaica, com seus salmos, com seus cânticos, que introduzidos na liturgia das suas reuniões, dos seus cultos. Aí a gente vê herdando isso naturalmente. E Paulo também fala disso. Quando vos reunis, um traz cânticos, outro traz salmos, outro traz algumas outras coisas, e cada um vai ali juntamente fazer isso. A questão que você abordou anteriormente sobre o levita, o único constrangimento que eu tenho, embora a questão da tribo de Levi é uma coisa já ultrapassada no contexto da igreja, a única coisa que me constrange é que, para mim, se você é um levita na casa de Deus, você tem que varrer o templo, você tem que limpar o banheiro, você tem que fazer todas as outras atividades do templo, e não simplesmente cantar na hora do culto quando está todo mundo olhando para você, né? E aí tem gente até que chega lá e diz: a minha vida é tocar. Então muda a sua vida, filho, porque para Deus a vida tem que ser de serviço e não de fazer aquilo que eu gosto. E quando você coloca alguém você pede ao levita, a pessoa do louvor, para orar, para buscar a Deus, ajudar numa cantina, tem gente que faz até cara feia, né? Diz que não é o dom, né? E na verdade o conceito já que quer ser chamado de levita, eu achei interessante essa colocação. O levita era realmente para dar todo o suporte para que o sacerdote pudesse fazer a parte que era ali oferecer os sacrifícios. Muito do que se chama hoje dom não passa de dondoca, né? A pessoa quer virar uma dondoca do tempo. César hoje está matando a pau, André. Deixa eu levantar, vamos para um rápido break, deixa eu voltar. Já que a gente estava falando um pouco dessa questão do louvor, está muito ligado à questão da musicalidade. Eu tenho um estudo aqui da FENASP, muito interessante, que eles levantaram e fizeram em São Paulo isso, mas eu acho que isso reflete todo o Brasil, de fato. Que em São Paulo a gente tem um pouco de todo mundo no Brasil mora lá. Eles fizeram uma pesquisa em várias igrejas de pessoas para entender o que faz a pessoa que vai visitar uma igreja, o que faz ela continuar ou ela congregar ali, o que mantém e segura ela ali. E aí abordaram vários fatores de família, proximidade, de palavra, de pastor, até de mídia, de televisão, está aqui. E ele falou assim que 30% das pessoas que foram entrevistadas falaram: gostei disso aqui por causa da qualidade do louvor. E eu tenho quase certeza que quando eles falaram isso, estão falando da qualidade do som, musical, da musicalidade, não necessariamente do louvor, porque quem é que qualidifica liquidificador, né? Qualidifica o louvor, Deus, são as pessoas, mas tem muito isso. O louvor atrai hoje muitas pessoas para dentro da igreja, tanto que a gente vê muitas, e eu não sou contra, dentro de um parâmetro e um critério correto, mas muitas igrejas até contratam grupos de louvor e pessoas para cantar, porque entendem que isso aqui é o cartão de visitas da minha igreja. Então eu quero que a pessoa chegue aqui e ela se depare com um som, um louvor de primeira, porque isso vai segurar elas. Depois a gente vai chegar e vai falar um pouco sobre contratar pessoas, pagar ou não, e qual o critério que tem também por trás disso, né? Porque se a pessoa também vai viver daquilo, o pastor quer que ela fique ali, que tem culto todo dia, ela vai ter que largar emprego, é merecido. Mas quais são os critérios para se fazer isso e como é que vocês entendem, pessoas que olham isso? Eu vim nessa igreja, a palavra não é tão boa, mas o louvor é muito bom. Elas querem falar sobre, de fato, porque elas se entregam a Deus ou porque o som, a qualidade sonora é maravilhosa. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, antenados, volta já já. La, 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 la.